SAF do Galo projeta aumento de mais de 70% de investimento na base para 2024. Conheça Matheus Izep, a maior revelação do Atlético nos últimos anos. Qual o motivo da base do Atlético não revelar grandes atletas? Vamos trazer aqui o histórico de algumas situações, então assista o vídeo até o final, você está na área com o Marco Geves e depois da vinheta eu já volto para a gente conversar. Olá amigos, seja muito bem-vindo ao canal Bica Galo, você está na área com o Marco Geves e eu peço que antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, que vai ser um conteúdo muito abrangente, vamos falar aqui sobre bastante coisa, especialmente sobre as categorias de base do Atlético, né, que é uma coisa muito importante, as pessoas precisam de saber como funciona, qual o investimento, quais são as joias que estão lá, então nós vamos falar tudo isso, assista esse vídeo até o final, tem informação e tem opinião também, tá? Então para isso, peço que você já chegue deixando aquele like pra gente, o like é muito importante, ajuda o YouTube a recomendar o canal Bica Galo para outras pessoas e dessa forma a gente consegue crescer o nosso canal e alcançar novo público, então dá uma moral pra gente aí e se não for inscrito no canal, já aproveita esse momento, clica agora mesmo em inscrever-se, somos um canal que trata a informação com responsabilidade sempre, com respeito a você, torcedor e torcedora atleticano. Siga a gente nas redes sociais, ativa o sininho e vamos às notícias. Bom, quero falar agora aqui sobre Matheus Izep. Conhece, já deve ter ouvido falar desse jogador. Sim, é o jogador que fez o gol do meio de campo ontem, que viralizou nas redes sociais na partida, na vitória do Atlético contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, tá? O Matheus Izep, para quem acompanha um pouco a base do Atlético, sabe que é um jogador extremamente diferenciado, é um projeto de craque realmente, é uma joia que o Atlético tem. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive dentro do clube, ele é tratado como a maior revelação do Atlético na década, então é um jogador que realmente tende a ter um retorno esportivo e financeiro muito grande para o Atlético. Anota esse nome aí, Matheus Izep. Então, o Izep tem apenas 17 anos, é da geração de 2006. Esse jogador é do Sub-17 do Galo, tem 1,63, é um meio atacante, finaliza com as duas pernas, tem muito drible, tem velocidade, é um jogador realmente diferenciado que há muito não se via pelo Galo, principalmente na base atleticana, tá? Só para você ter uma ideia, aos 17 anos o Izep já tem contrato com a Nike, tá? O Izep já é um contratado da Nike, então para fazer aí ter o patrocínio, peças publicitárias, então um jogador aí que até a Nike já conseguiu observar o talento do Izep, então com certeza é um jogador que vai render muito pro Atlético, tá? Falando um pouco do jogador, o jogador é o atual artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro Sub-17 com 9 gols, como eu disse, fez um gol do meio campo ontem e eu não tô exagerando não, foi um gol do meio campo mesmo, eu não consigo colocar o vídeo aqui pra você porque senão dá strike no canal, dá problema, mas só você pesquisar aí, Matheus Izep gol contra o Botafogo no Google, que você vai achar um gol do meio campo, uma coisa espetacular, diferenciado, tá? E que, como eu disse, há muito tempo não se via, tá? Falando ainda do Izep, tem uma situação que tem me incomodado bastante. Apesar de a multa do jogador ter triplicado, era uma multa de 8 milhões de reais apenas para o mercado interno, agora está em 24 milhões de reais. Lembrando que a multa no futebol brasileiro ela é baseada no salário, né? Então, o salário do jogador vezes X equivale à sua multa. E para o mercado externo, para o exterior, seriam 50 milhões de euros, foi mantida a multa. E ó, a minha questão é o seguinte, eu fiquei pensando aqui sobre a situação do Vitor Roque. O Vitor Roque é um jogador que foi revelado pelo América, né, contratado pelo Cruzeiro e depois foi comprado pelo Atlético Paranaense pelo valor da multa. O Alexandre Matos chegou aqui e pagou 24 milhões, que é exatamente a multa do Izep, rebentou lá no Atlético Paranaense, é o melhor jogador do time e está sendo vendido para o Barcelona por pouco mais de 70 milhões de euros. Nós estamos falando de quase 400 milhões de reais. Se você for fazer um cálculo de padaria, é um lucro de quase 376 milhões de reais que o Atlético Paranaense está tendo em cima do Vitor Roque diante da compra de 24 milhões junto ao Cruzeiro. Então eu acho que é algo que precisa ser pensado. Poxa, Jefferson, mas já renovou, o menino tem 17 anos, ainda não revelou, não tem como pagar 100 mil. Tem sim, tem que pagar. A diretoria tem que se reunir e entender que tá falando do maior ativo do clube da década. É assim que estão tratando o Matheus Izep dentro da cidade do Galo. Você acha que já não tem olheiro do Barcelona, do Real Madrid, de outras equipes internacionais, de grandes do futebol europeu? Esses caras vêm nesse momento, gente.
Então, assim, não dá mole com isso, tá? Lembrando que a multa pro exterior é 50 milhões de euros, beleza, excelente. Imagina, vender um jogador por 50 milhões de euros, mas no mercado interno é muito baixo. Então, se chega um Atlético Paranaense aqui, se chega um Flamengo, chega um Palmeiras, um outro time que tem dinheiro e paga aí 4 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros aproximadamente, que dá esses 24 milhões de reais, contrata o Matheus Izep, vai lá e faz o que o Galo deveria fazer e vende para fora por 40, 50 milhões de euros. Então, fica registrado aqui, o Atlético precisa de olhar com muito carinho para esse jogador, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Fred. O Fred, jogador hoje do Fenerbahçe, era do Manchester United, saiu do Brasil pelo Internacional para o Manchester e é um jogador revelado pelo Galo, é um jogador de Belo Horizonte, torcedor do Atlético, teve 6 anos de base, não foi bem cuidado aqui, não foi bem tratado, o Inter foi lá, buscou e faturou uma grana preta na casa de 50 milhões de euros na venda do Fred para o Manchester United. Então é algo que não pode recorrer. Tem um exemplo também do Bruno Tabata, né? Hoje jogador do Palmeiras. Não é lá aquele grande jogador hoje, mas é um jogador que teve um desponte muito grande aqui, foi para seleções de base, teve um atrito muito grande, inclusive judicial com o Atlético. Aí o Portimonense de Portugal veio e contratou ele, e é um jogador também que não foi bem cuidado. Muito desculpa o André Figueiredo, ex-diretor da base, por essas situações, né? E então, assim, o Atlético não pode dar mole com mais um jogador, né? Se você for pensar na base do Atlético nos últimos anos, o último jogador que foi vendido, assim, num preço razoável, na minha opinião muito baixo, foi o Bremer. O Bremer foi vendido por 6 milhões de euros em 2018 pro Torino, que é um jogador que nem teve tanto destaque assim no Atlético. O Atlético não tinha uma grande equipe na época, mas acabou vendendo o Bremer por esse valor. Não era nem um titular absoluto, nem nada assim. Jogou muita bola, foi o melhor zagueiro do campeonato italiano e foi comprado pela Juventus de Turim por simplesmente 41 milhões de euros, papo aí de 227 milhões de reais. Então, assim, os jogadores do Atlético, eles não têm uma boa gestão de base, né? Isso é a questão, né? Precisa de ter uma gestão cuidadosa, onde as pessoas saibam o que estão fazendo. Tenha pessoas ali que saibam avaliar os jogadores, que saibam valorizar quem tiver que valorizar. Não tô falando que tem que sair pagando salário alto para menino da base, não é isso que eu estou dizendo. Mas jogadores extra classe como o Izep, por exemplo, tem que ter uma ação especial. As pessoas têm que ter mais cuidado com isso, né? E outro exemplo também, o Gemerson, por exemplo, foi vendido por 11 milhões de euros lá em 2015, foi pro Mônaco, depois voltou e tudo mais. O Bernard foi 25 milhões de euros pro Shakhtar, a maior transação do Galo. Então o Atlético tem que ter mais cuidado com o Matheus Izep, fica registrado aqui, para não acontecer o que aconteceu com o Vitor Roque em relação ao Cruzeiro e o Atlético Paranaense e consequente venda para o Barcelona. Se você não conhece o Izep, dá uma pesquisada, é um jogador muito bom realmente, tá? Você vai se surpreender. Acompanhe a base do Atlético, o time está sendo treinado pelo Lima, ex-zagueiro do Galo, tá? E deixa a sua opinião aqui embaixo, quero saber o que você pensa, se você acha que eu tô viajando, se acha que realmente essa multa tá ok, 24 milhões pro mercado interno, se você acha que tá baixa, quero saber a sua opinião. Vamos valorizar o ativo do clube. Uma pausa no seu vídeo para falar de Entalharte. Entalharte é do Serginho Entalharte, é artesanato de qualidade, é bonito, é útil e é decorativo e é daqui de Minas Gerais, tá bom? A gente trabalha com produtos tanto em ferro quanto produtos em madeira, tá? São artesanatos realmente de qualidade. Vendemos tanto no atacado quanto no varejo. Vou colocar algumas fotos para você ver aqui como que são os nossos produtos. Segue lá na rede social Entalharte Serginho lá no Facebook ou Serginho Entalharte no Instagram. É a sua casa mais bonita com os artesanatos da Entalharte. Ainda falando sobre a base do Atlético, a informação que a gente tem é que vai ter um aumento de até 70% no valor da base, do investimento na base. Então, realmente, a SAF vai investir pesado na base do Atlético. Já comento quais são esses valores. Antes disso, gostaria de pedir, se você não deixou o seu like ainda, aproveite esse momento, deixe o like para ajudar o conteúdo, para poder viralizar esse conteúdo. É um conteúdo importante, um conteúdo relevante, é um conteúdo estudado, tá? A gente construiu um vídeo, construir um conteúdo para você, então valorize isso com o seu like, é gratuito, você ajuda muito. E se não é inscrito no Bica Galo, aproveite e se inscreva no melhor canal de notícias do Galo no YouTube.
No ano passado, em 2022, o investimento na base do Atlético era algo em torno de 22 milhões de reais, tá? A SAF do Atlético projeta já para a próxima temporada um investimento na casa de 37 milhões e 700 mil reais. Seria um investimento voltado para a estrutura das categorias de base, para a captação de jovens atletas, certamente para uma ampliação e melhora do processo de captação, com pessoas, com ferramentas, com dados, com estratégias mais inteligentes e mais interessantes que visem, de fato, fazer com que a base do clube seja uma base reveladora, uma base onde você consegue, se não tiver um jogador, por exemplo, machucou um jogador no time profissional, traz lá da base que você vai conseguir suprir, vai conseguir utilizar, as pessoas vão saber quem é. Então o Atlético tem um projeto de base reveladora, vamos ver se será colocado em prática. A promessa, inclusive, já em balanço é que para 2024, já com a SAF, o projeto seja de um investimento na casa de quase 40 milhões de reais, como eu disse, um aumento de mais de 70%, então eu acho que é um acerto do clube. A base sim tem que ser um alicerce e tem que ser bem cuidada e bem gerida principalmente, tá? É um processo que obviamente não acontece a toque de caixa, as coisas não são do dia para a noite, então é um processo que leva tempo, mas precisa de contratar pessoas que tenham de fato conhecimento sobre o processo. Isso tem que ser um investimento. Investe em pessoas que têm casos de sucesso em outros clubes, que têm fórmulas, processos, estratégias bem definidas para fazer com que uma base de um time de futebol seja uma base reveladora, uma base que dê tanto retorno esportivo quanto retorno financeiro. Então fica aí. O projeto é 70% de aumento, 37 milhões é o que deve ser investido na base do Atlético no próximo ano. Bom, torcedor, espero que você tenha gostado do conteúdo. Por favor, deixe os seus comentários, é fundamental, eu quero saber a sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, um conteúdo mais estudado, mais jornalístico, tá? Uma série de matérias a gente apurou, informações com outras pessoas para trazer o melhor para você e para registrar essa situação da base do Galo, tá bom? Então, por favor, não deixe de deixar o seu like e também se inscrever no canal que tem a informação com responsabilidade, tá? Muito obrigado pela sua audiência, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marco Geves.